Ou seja, o que é fascinante é que ele vai explorar essa via para encontrar o seguinte. Bom, o Hume disse, né, no Ensaio da Liberdade Civil, publicado em 1741, um ano depois do tratado, então, quando o Hume ainda tinha 30 anos de idade, o Hume diz, bom, o que diferencia a história moderna da história antiga e, portanto, impede de fazer como todos os teóricos políticos fizeram até hoje, de pensar a história moderna com as categorias da história antiga. Porque, para ser historiador até o século XVIII, você tinha que ler Tucídides, Heródoto, Tácito, Lívio, mais uns 2 ou 3, mas esses 4, principalmente Tácito e Tito Livio. Não é? Então, o comentário, a principal obra do Maquiavel, O Príncipe, e o comentário da primeira década de Tito Livio. Certo? Então, no Montesquieu, o problema da liberdade e da autoridade é pensado a partir de Tácito. Montesquieu diz, as pessoas não prestaram atenção ainda em Tácito e, portanto, não compreenderam o caráter da experiência histórica. Ora, o que o Hume diz é o seguinte, bom, very well, né? Mas o que nós precisamos prestar atenção é que existe uma componente na experiência moderna que não havia na antiguidade clássica, que é justamente o comércio. Vocês vão dizer, bom, protesto, havia comércio na antiguidade clássica. Sim, havia comércio na antiguidade clássica, mas não havia mão de obra na antiguidade clássica. O que havia era justamente um regime de escravidão. A produção da riqueza era feita num regime de escravidão e, portanto, o condicionamento da produção da riqueza na antiguidade clássica é um condicionamento político. Tá certo? E é por isso que o Weber, num texto clássico sobre o fim do Império Romano, vai dizer, bom, por que o Império Romano entra em colapso? É por causa do cristianismo? É por causa do esgotamento da cultura? Não, isso tudo é bobagem. O Império Romano entra em colapso por causa de uma contradição entre a expansão da riqueza e a estagnação da base produtiva, que é uma base que depende da conquista, porque a escravidão ela é um componente de política expansionista. Você tem que invadir um país, escravizar a população desse país, trazer o exército escravizado para Roma, fazer com que esses escravos se reproduzam e produzam as riquezas que são necessárias para o bem-estar dessa elite que domina o mundo mediterrâneo. Ora, o que acontece na modernidade é algo fundamentalmente diferente, diz o Hume. Por quê? Porque, embora a produção, uma parte da produção da riqueza seja vinculada à mão de obra escrava, primeira coisa, esses escravos eles são comprados e, portanto, eles são tratados como mercadoria. Segunda coisa, outra parte, que é a expansão da base produtiva, não na colônia, mas na metrópole, ela não se faz na base da escravidão. Ela se faz na base, justamente, do assalariamento. Então, você tem... o que acontece é que você sai do regime feudal, de semi-escravidão, e passa para um regime em que as pessoas passam a ganhar pelo fruto do seu trabalho. Regime de produtividade. E é isso, segundo o Hume, é essa condicionante econômica que explica o poderio das duas potências que dominam o mundo no século XVIII, a França e a Inglaterra. Tá certo? Então, ora, isso quer dizer que, para compreender, se você quiser fazer uma teoria política no século XVIII, você tem que incluir um componente econômico nessa teoria. E é por isso que, nos ensaios políticos do Hume, nós vamos encontrar lá uma dezena de ensaios econômicos sobre a moeda, sobre o luxo, sobre o comércio, sobre o juro, etc, etc, etc. Porque esse componente é o que explica a força política de uma nação. É a riqueza. E por que a riqueza explica a força política de uma nação? Por uma razão muito simples. Porque na França, pela arrecadação dos impostos, ela recai, sobretudo, em quem? Nos comerciantes.
certo? É a classe média que faz a Revolução Francesa, né? Isso a gente aprendeu na escola. Não existia proletariado, sindicato, Partido Socialista, nada disso. Quem faz a Revolução Francesa é a classe média, né? Oprimida pelos impostos. E na Inglaterra, o rei, quando quer fazer guerra, tem que pedir dinheiro aos proprietários de terra que se tornaram comerciantes e que são os deputados no parlamento. Então, o comércio está por trás, de fato, é o pilar que sustenta o poderio dessas duas nações. De novo, eu estou dando uma pincelada muito geral, já não é tão grosseira, mas é muito geral sobre uma teoria, sobre um pensamento político, que é o do Hume, que é sinuoso e fascinante, né? E muito difícil de ser compreendido nos detalhes. Muito difícil. Muito, muito, muito difícil. É uma coisa que eu não recomendo a ninguém, né? Tentar entender o Hume, a política do Hume nos detalhes, porque realmente é de se desesperar às vezes, né? Uma sutileza muito grande. Bom, essas são as linhas gerais. Pois bem, então, portanto, vocês veem que existe, né, uma espécie de tensão, e o Hume diz isso, existe uma espécie de tensão entre o poder econômico e a autoridade política. Que eles estão ligados, mas eles estão ligados um pouco às turras. Se você diminui o poder de taxação dos Luíses na França, o Estado perde o poder, né? Diminui o poder da coroa. Se você concede poder demais à Assembleia Política na Inglaterra, a monarquia desaparece. Se o parlamento cruza os braços, o rei morre. Efetivamente é isso. E o parlamento, desgraçadamente para o rei, se tornou permanente no século XVIII, porque até o final do século XVII, o parlamento era convocado. Por quem? Por Vossa Majestade. E é por isso que todo primeiro-ministro que é eleito na Inglaterra, inclusive os trabalhistas, que já foram subversivos um dia, eles têm que conversar com a rainha na abertura do ano político, porque é uma formalidade que foi mantida em deferência à autoridade que o rei teve outrora, de dizer, bom, eu os convoco. Agora, para não ficar desrespeitoso, eles dizem, a senhora pode dar uma lida no que vai acontecer, é isto aqui. A senhora concorda? Claro que concorda. Ai dela se não concordar. Então, ora, existe uma tensão, portanto, entre o elemento político e o elemento econômico. Segundo Foucault, e eu acho isso genial na leitura que ele faz, essa tensão tem ela tem um enraizamento antropológico. Isso quer dizer o seguinte, que justamente o que nós vemos surgir com essa ascensão do comércio é uma espécie de fortalecimento daquele impulso originário de liberdade dentro do quadro da abdicação desse impulso originário. Certo? Então, o quadro institucional político, então, as leis, o aparato jurídico, a polícia, a repressão, as restrições ao parlamento, os impostos que vão ao rei, tudo isso, o estabelecimento das ordens na França, etc., etc., a concessão de títulos, todas essas coisas, né, a concessão de patentes, que é fundamental, tudo isso, né, estaria do lado do interesse geral. Porque, é claro, se você concede essas coisas todas à autoridade, é porque o rei protege a vida dos súditos. E ele protege a vida dos súditos de ser violada uns pelos outros e por agressores estrangeiros. Certo? Agora, com o surgimento da economia, ou com esse poderio, com a ascensão desse poderio econômico, o que acontece é que, justamente nesse quadro de estabilidade política, vai se introduzir essa componente da natureza humana do egoísmo ou dessa liberdade desenfreada que quer se afirmar à revelia das leis. Se vocês já ouviram essa história, é porque ela continua acontecendo até hoje. O anseio da economia,
o anseio das pessoas que se dedicam à atividade econômica é se verem livres da intervenção das leis. Elas querem ter uma regulamentação mínima que garanta os seus direitos, os direitos da sua atividade, e nenhuma interferência, de preferência, naquilo que possa reduzir o quê? O resultado, o ganho dessa atividade. Por quê? Porque, segundo Adam Smith e segundo Hume, esse ganho, embora ele seja um ganho individual, ele tende ao bem comum. Então, é aí que é o paradoxo que Foucault localiza nessa espécie de ascensão do homem econômico no pensamento moderno. Por quê? Porque, justamente, a graça, o mérito do homem econômico é que ele é um agente cego. Ele produz aquilo que ele não vê que ele vai produzir, que é o bem-estar alheio. Por quê? Porque para ganhar dinheiro ele precisa empregar trabalhadores e quando ele produz o resultado da sua fortuna, uma parte é recolhida pelo Estado, que seja uma parte mínima. Se a fortuna for enorme, a parte mínima é melhor do que o recolhimento de uma parte máxima sobre uma fortuna escassa. Que era o que acontecia, por exemplo, em tempos medievais. Então, o dinheiro não circulava, as coisas custavam caro, a atividade econômica padecia numa espécie de limbo. Não é? Quando você tem essa aceleração, que basicamente é atribuída pelo Hume e pelo Adam Smith, à implementação das colônias na América, não é? E ao tráfico com a África e a Ásia, então, o que você tem é que essa atividade ela começa a se fortalecer e a dar vazão a essa vertente antropológica que existe no homem, essa vertente da constituição antropológica, que é justamente a satisfação de um desejo egoísta, imediato, sem a consideração pelo bem-estar alheio. Certo? Então, é essa tensão que existe na economia política, e aí vem a mão de gato do Foucault. Porque sempre tem uma coisa... E ele está escrevendo às vésperas, praticamente, da eleição da vitória do Partido Socialista na França. Não é? E numa época em que todos os estados da Europa eram estados intervencionistas, social-democratas. Não era essa coisa que acontece hoje. Nos anos 70, a Alemanha, a França, a Inglaterra, a Itália... A Escandinávia inteira, nem se fala, eram países, a Holanda, a Bélgica, eram países social-democratas, com Estado forte, com intervenção na economia, com mecanismos de bem-estar abundantes, né, etc. E tal. Então, tem uma ironia do Foucault nisso, porque aí a mão de gato nessa consideração dele é a seguinte: bom, então vejam, o que os teóricos da economia política nascente estão fazendo ao mostrar que são legítimos esses anseios dos mercadores e dos produtores de terem a sua atividade liberada das amarras do Estado. Ou seja, que o Estado se restrinja a estabelecer marcos regulatórios, diríamos hoje no nosso jargão detestável, né? Que o Estado se restringe a estabelecer esses marcos e a coletar impostos de maneira razoável, também diriam os nossos economistas de hoje. Por que esses anseios são legítimos? Ora, porque esses anseios eles representam uma limitação necessária da razão de Estado. E a razão de Estado constitui o quê? A pretensão ao cálculo, a clarividência, a um cálculo que possa levar em conta todos os elementos que constituem a vida social como uma totalidade e, portanto, a promoção do bem-estar a partir da consideração desses elementos. É uma ironia em relação ao estado do bem-estar, é uma ironia que teria se mostrado amarga se o Foucault tivesse sobrevivido a 1984, porque ele veria que hoje... isso se realizou de uma forma brutal, mas o que ele tem em mente, na verdade, é outra coisa. O que nos interessa é algo muito mais bonito que isso. Porque, ora, justamente, a razão de Estado, no século XVIII, ela é encarnada por quem? Não é um Estado social-democrata.
É o anseio, é a pretensão da manutenção da ordem a partir da consideração dessas variantes na pessoa do rei. Na pessoa do rei. Quem faz esse cálculo na França, que é a monarquia por excelência, é o rei. O rei ouve os ministros e ele faz o cálculo. Vocês vão dizer, bom, então para ser rei é preciso ser um gênio nessa época. Bom, é isso mesmo, é por isso que o Voltaire escreve um livro chamado O Século de Luís XIV, dizendo que esse rei era um gênio, porque ele calculava tudo. Tudo em benefício do quê? Da manutenção da ordem. E por que a manutenção da ordem a todo custo? Ora, porque a contraparte da ordem é a destruição do Estado. E quando vem a destruição do Estado, o que nós temos não é a afirmação da liberdade. Bom, acabou o Estado, agora somos todos livres. É justamente o triunfo do mais forte. O Hume diz isso. Quando um Estado degenera em anarquia, quando a autoridade se perde e permanece só a liberdade, vem um tirano e escraviza todos. Porque os homens livres, eles são homens soltos. Então, se vocês quiserem, o Hume é um pessimista. Ele não é nem um conservador. Ele tem uma teoria política cujo horizonte é sombrio. Ou, se vocês quiserem, realista. Ora, eu não vou usar dizer sensato. Na Universidade de São Paulo, nas minhas aulas, nesse momento, já umas 3 ou 4 pessoas se levantariam e deixariam a aula por um ambiente mais arejado, etc. E tal. Mas aí são sonhos dos jovens, né? A gente tem que respeitar. E aí também é irresistível fazer ironia com os anseios dos outros numa situação dessa, né? Então, enfim, é um prazer que às vezes o professor não consegue, do qual o professor não consegue se privar. Bom, mas tem essa perspectiva sombria. Ora, mas o que o Foucault está dizendo é uma coisa fantástica, né? Por quê? E isso o Hume reconhece na história da Inglaterra. Essa perspectiva sombria da dissolução do Estado, ela é cada vez mais minimizada pela ascensão do comércio, porque justamente o comércio é esse tipo de atividade em que a liberdade primitiva, natural do homem pode ser satisfeita sem que a ordem seja destruída, porque ele funciona à revelia do Estado. É por isso. A revelia quer dizer, bom, você tem alguns marcos, né? E aí vem a genialidade do Foucault. Porque ele diz, bom, então o que a economia política está fazendo? Está operando, de fato, uma crítica à noção metafísica de totalidade, que será retomada, em termos puramente metafísicos, por Kant. Então, como se o Foucault estivesse dizendo, o Kant não precisava ter feito uma crítica metafísica, porque a noção de totalidade ela já foi anulada pelos teóricos da economia política que defendem o livre comércio. Porque o livre comércio ele é uma abertura da experiência para aquilo que é imprevisível. Porque, é óbvio, a economia ela não funciona. Ela não funciona. É por isso que o Estado tem que intervir. Tudo bem, quando ela não funciona, aí o Estado intervém. Mas enquanto ela funciona, o Estado não tem que intervir. Por quê? Porque justamente você deixa a liberdade se expandir. E quando a liberdade se expande, o respeito à lei aumenta, porque hoje não precisa contestar a lei. Então, é desse tipo de ordem que o Hume está falando na Constituição inglesa, que ele diz é uma Constituição que surge da violência, da desordem, da anarquia, da prevalência dos piores instintos da natureza humana. Ele diz a história da liberdade inglesa é shameful, é uma vergonha. Ela surgiu nas florestas da Germânia, ela não é herdeira do Império Romano, que é o edifício mais nobre da política que jamais surgiu e que é o edifício que disseminou a escravidão e a servidão pela face da terra. E manteve a ordem durante 2000 anos, lá 1000 anos,
num mundo em que, se não fosse a existência do Império Romano, nós teríamos a guerra de todos contra todos constante, como acontecia antes dos romanos, de fato, imporem a servidão. Ora, a Constituição inglesa não é herdeira disso, da coisa mais nobre que surgiu na Antiguidade Clássica, e é por causa dessa escravidão e dessa servidão que nós tivemos, então, os grandes poetas, os grandes oradores, os grandes literatos da Antiguidade. Bom, os romanos, né, os latinos. A Constituição inglesa ela vem das florestas, das profundezas, né, do coração das florestas da Germânia, da barbárie. Um mundo feito de guerreiros livres, sem autoridade, que tinham uma democracia, né, que se reuniam em assembleia, votavam e decidiam tudo na base do convencimento, de um convencimento agressivo. Ora, isso tende à destruição da ordem, e, no entanto, o comércio é esse elemento que vem um pouco, na modernidade, representar a possibilidade de estabilização da ordem, de manutenção do corpo político, juntamente com a liberdade. Então é isso. Eu disse para vocês que a presença do Hume na obra do Foucault era quase inexistente nas outras aulas, justamente porque tudo isso se encontra em um capítulo, que é o capítulo central desse curso, Nascimento da Biopolítica. E aí, é claro, depois, se nós formos lá no Segurança, Território e População, que é o outro que eu li, eu confesso para vocês que o outro eu não... O do Governo dos Vivos eu não li ainda. Mas, no Segurança, Território e População, nós vamos encontrar uma análise também muito interessante de alguns problemas relacionados ao surgimento da economia política, notadamente ao problema da população, que tem a ver com a reflexão do Hume acerca desse ponto, porque, na economia política clássica, o problema da população está estreitamente vinculado ao problema da riqueza. A pujança, a prosperidade de um reino, ela depende, em razão direta, da população. Porque você precisa de braços para a indústria e para a agricultura, e você precisa, ao mesmo tempo, de braços para o exército. Parece ridículo hoje falar assim, porque o mundo é superpopuloso, mas na época em que Hume vivia, isso era um problema. Na Holanda, por exemplo, você não tem população suficiente para manter a guerra durante 20, 30, 40 anos e o comércio ao mesmo tempo. As pessoas vão morrendo na guerra. Então você precisa ter como substituir. Isso vem do Montesquieu, está no Hume e vai dar naquelas teorias sinistras, um pouco sinistras do Malthus, né? Que aí já pode ser considerado um representante da fase degenerada da economia política, né? Eu prefiro ficar no Hume, no Smith e nos fisiocratas, que são mais têm intenções mais nobres, né? Então é um pouco isso. Então vocês veem o seguinte: qual foi a minha intenção, né, de aproximar o Hume do Foucault? Mostrar como é estranho, né, encontrar esse tipo de consideração sendo proposta pelo Foucault não a título de uma teoria de um programa, mas como motivo para reflexão. Porque quando ele termina o curso, ele diz, bom, então é verdade que tem que ser assim? Não, ele não diz. Ele diz o seguinte, então agora vocês estão começando a entender o pensamento neoliberal. Ele está falando em pensamento neoliberal em 78. E ele começa o curso com os economistas da Escola de Chicago, com os discípulos radicais do Friedman, Gary Becker, toda essa gente que nós estamos acostumados a associar ao pensamento radical de direita norte-americano, que é uma coisa que cruzes, não é? Ora, mas o Foucault vai justamente aí para dizer como é que você pode chegar nesse tipo de consideração. Ele diz, bom, a origem está lá nesse arranjo que está sendo proposto pelo Hume e pelo Smith. E, no entanto, não é bem
o que o Hume e o Smith estão propondo não é bem o que os neoliberais propõem. Ou, se vocês quiserem associar, é preciso saber que existe uma série de pressupostos epistemológicos que impõem um preço a esse tipo de teoria. Ou, como Lebrun diz numa exposição sobre o Kant, né? Não é porque as disciplinas universitárias não têm mais o nome de teologia, ontologia, metafísica, etc. e tal, que essas coisas não estão vivas nas disciplinas universitárias. Porque todas as disciplinas universitárias se apresentam como ciências. E aí, justamente, o problema que um empirista tem, o problema que o Kant tem com uma ciência, não é o conhecimento da verdade, porque isso elas desempenham maravilhosamente. É justamente a ingênua pretensão à totalização, a um ponto de vista sobre a realidade, que é um ponto de vista divino, teológico, etc. E tal. Isso aí é uma coisa que as ciências têm que levar em consideração. E não levam, e é justamente o que o Foucault está propondo aqui. Então, é uma espécie de perspectiva lúcida sobre a economia como ciência. E ele faz isso a partir do nosso querido Hume e do grande discípulo do Hume, que foi o Adam Smith. Então, é isso que eu tinha para falar. Vocês devem ter percebido pelo tom da minha exposição que isso é uma coisa que realmente me interessa muito, né? E a leitura do Foucault é sempre muito instigante, né? Então, eu recomendo para qualquer um que nunca tenha lido, que explore e, por favor, valorize esse filósofo, porque ele é nosso contemporâneo, né? Na minha opinião, dos filósofos do século XX, é o que continua sendo mais contemporâneo. Então, por favor, eu não sei se eu falei o tempo correto, mas, enfim, as questões e considerações do público. Claro, porque aí é uma liberdade nessa escolha, né? O que a gente está falando que é interessante na liberdade econômica é que ela é cega. O sujeito não sabe por que ele é livre. Ou, ao ser livre, ele não sabe o que faz. O agente econômico, ele não é racional porque ele reflete, porque ele é inteligente, ele prevê. Não, as previsões são sempre erradas, a reflexão é equivocada, o cálculo é sempre desajustado, sempre acontece diferente do que está sendo previsto, etc, etc, etc. Ele é racional porque o resultado coaduna com o interesse geral, na maioria das vezes tende a coadunar, é uma tendência, né? É um resultado geral. Então, não é uma escolha de livre-arbítrio, né? Você pode dizer que, para o Hume, essa liberdade ela é a maior escravidão, porque ela é justamente a obediência cega a um instinto da natureza humana, que é a liberdade natural. A verdadeira liberdade, para o Hume, está na renúncia, está na outra. Então, digamos o seguinte, quando a gente lê a história da Inglaterra, a gente percebe nitidamente, nas passagens em que o Hume fala do comércio, que ele reconhece o comércio como uma componente não só essencial, mas como positiva, ao mesmo tempo que ele torce um pouco o nariz, porque é inferior. É uma atividade inferior às atividades que são desenvolvidas pelas pessoas que abrem mão de verdade da sua liberdade e obedecem à autoridade. Porque esse cara que obedece à autoridade,
que tem em vista a autoridade política, ele é o artista, o filósofo, o orador. Essas pessoas que estão preocupadas com a ordem e não com a liberdade primitiva são, evidentemente, para o Hume, estão posicionadas num extrato superior. Né? Vamos dizer, elas estão mais próximas de realizar o potencial da natureza humana do que esse comerciante, que é uma espécie de autômato. Né? É uma máquina que obedece cegamente a um impulso natural. Né? Assim como obedece cegamente a um impulso natural, aquele que quer contestar a autoridade a todo custo, custe o que custar. Por quê? Porque você quer ser livre. Bom, isso é problema seu e não das outras pessoas. Né? Diria o Hume. Ninguém, se as pessoas parassem para pensar e tivessem refinamento e cultivo, etc. e tal, elas perceberiam que a liberdade ela é uma coisa importante, porém menor, né? Diante do que a natureza humana pode. E aí, é claro, onde vocês vão encontrar, isso tem que ser mencionado, né? Onde vocês vão encontrar a contracorrente desse pensamento no século XVIII? Ela existe em dois autores, os dois autores que rejeitam o homem econômico categoricamente: Rousseau, já mencionado pela Tânia, e Kant, que são os dois arautos do quê? Do fundamento interior da moral. São os arautos de uma vinculação entre essa liberdade que constitui o caráter essencial da humanidade. O Hume também reconhece, é o caráter essencial da humanidade, mas é o que liga o homem quase às bestas, né? É uma liberdade selvagem no Hume. Ora, no Rousseau, não. Já a manifestação da liberdade é a projeção do homem quase para fora da natureza, né? É esse anseio que o homem tem de se projetar para fora da natureza, de se perder, portanto, do seu caráter original e de reconstruir a sua identidade por onde? Pela construção de uma liberdade, pela formação de uma liberdade nas leis, no aparato jurídico, etc, etc, etc. Bom, isso é o que vai dar no Kant também, né? O que o Kant diz sobre a economia política é pífio, né? A reflexão do Kant a esse respeito, ele menospreza quase o Adam Smith e o Hume nesse aspecto. E é evidente que o Foucault sabe disso. Né? E é evidente que, ao centrar a sua análise nesse tipo de coisa aqui, ele está propondo também que se dê um peso dentro da filosofia para algo que tende a permanecer jogado aos leões. Né? Porque quando você deixa a teoria econômica na mão dos economistas, me desculpem se há algum economista aqui, não é uma ofensa pessoal nem profissional, mas ninguém vai refletir sobre esse fundamento, né? Sobre essa origem da teoria econômica. Você precisa que os filósofos façam essa reflexão para ter essa lucidez, como eu disse, né? Que é a da perspectiva do Foucault. Então, porque quando você fica só na discussão entre moral e política e direito, que é a discussão rousseauista kantiana, é claro que ela nos toca muito mais profundamente. Né? É óbvio. Quando você lê os ensaios do Hume sobre economia e depois lê o discurso sobre a origem dos fundamentos da desigualdade entre o homem, bom, não tem o que escolher. É claro que o Rousseau é o que nos toca mais profundamente. Né? Mas o que o Hume está propondo é uma coisa que, segundo Foucault, é tão ou mais importante quanto o que o Rousseau e o Kant dizem, porque ele está propondo que você compreenda essa constituição da sociedade como um sistema. Constituição espontânea, né? Mas não é espontânea porque tem uma lógica secreta, é espontânea porque os homens participam, são a engrenagem desse sistema sem perceber o que eles fazem. E o sistema funciona. Quando ele entra em colapso, ele se corrige. Você faz uma intervenção, essa intervenção dura 20, 30, 40 anos, depois ele volta a funcionar por si mesmo.
Bom, se você for no Rousseau e no Kant, você não entende o capitalismo, né? E acho que é uma coisa que a gente precisa entender, né? E precisa entender em termos que não sejam só os termos econômicos, você precisa entender em termos conceituais, você precisa aprender a refletir sobre isso, né? E, ora, vejam, onde é que o Foucault foi encontrar o princípio dessa reflexão? Numa espécie de penetração genial no que está acontecendo diante dele? Não, senhoras e senhores. O Foucault estudava. Era um homem de biblioteca, de gabinete. Não tinha coluna no jornal, não dava palpite, né, que nem muitos pseudos que tem por aí, né? Analisar notícias, isso o Foucault não fazia. O que ele fazia, sim, ele tinha uma intervenção, né, direta em certos assuntos, mas ele tentava entender a realidade a partir do quê? Dessa reflexão filosófica, que é uma reflexão conceitual, chata, árdua, né, difícil. Você tem que ler os clássicos e você tem que entender. Esse é que é o problema. Que o Adam Smith não é um autor que possa ser lido assim e compreendido. Bom, quem já tentou ler viu que não funciona assim, né? Você se tranca no seu quarto, lê o Adam Smith, 3 meses depois você entendeu. Não, 3 meses depois pode ser que você continue no mesmo estado que você estava lá no início. Então, é por isso que a gente precisa de autores como Foucault, né, para mostrar como é que faz para entender, né? Isso que é genial.